2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Que não está aqui, tá, ok. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Sinto prazer nas fraquezas. Difícil, não é, Célia? Complicado, não é? Difícil a gente poder entender isso. Observe que Paulo, nesse contexto, primeiro falou de uma grandiosidade de revelações. Que revelações são essas? Ele explica aqui, a partir do verso 1 do capítulo 12, que ele foi arrebatado ao 3º ou 7º céu, não? E ele disse, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E interessante que ele fala na 3ª pessoa. Ele não escreve aqui falando na 1ª pessoa, dizendo eu. Ele disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu, não é o 7º, ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, Paulo experimentou algo extremamente grandioso que ele não sabe sequer explicar. E ao mesmo tempo, este mesmo homem enfrenta algo, e ele explica aqui, um espinho na sua carne. A palavra espinho vem aí de escolopos, ou escolopes, é um espinho na carne. Essa foi a melhor imagem que eu consegui de um espinho na carne. Mas o problema maior é que a maioria dos espinhos, das farpas, elas entram e não ficam tão visíveis, a não ser que você passe a mão assim, não é? Ele é doloroso, não é? O espinho estaca o aguilhão e fica ali dentro, doendo, até que o corpo, não é? Solte, retire este espinho na carne. A palavra significa aguilhão, espinho, mas a palavra é muito mais forte no sentido de uma estaca, né? Paulo sentia que no seu corpo se retorcia algo semelhante como espinho na carne. Vejam, a mesma palavra estaca indica uma dor quase insuportável. Essa mesma palavra do grego é usada para situações assim. A imagem que temos é de um quadro de sofrimento físico. Ele usa a expressão sarx, que é traduzido como carne. Portanto, não é algo no espírito. A imagem que nós temos também, o aguilhão, ele era intermitente, porque às vezes abatia Paulo, ele ia até lá embaixo, né? Como a gente às vezes usa a expressão no fundo do poço. Outros momentos ele conseguia se recompor, de modo que o espinho não separava Paulo totalmente da sua tarefa. Muitas sugestões foram já dadas para esse espinho na carne. Já teve gente que disse que era uma esposa que Paulo tinha, que era o seu espinho na carne. Bom, é possível que Paulo tenha sido casado realmente, né?
Em certo momento, Paulo diz e escreve: não temos nós o direito de levar uma irmã em Cristo conosco nas viagens. Provavelmente Paulo era casado. A gente não sabe exatamente os detalhes disso, mas enfim, são especulações. Mas com certeza não era ela o espinho na carne dele, tá? Fiquem felizes, irmãs, não era este o espinho. Mas muitas sugestões foram dadas. Por exemplo, tentações espirituais. Alguém sugere que eram tentações espirituais, lutas dele espirituais. A gente já viu aqui que o espinho, os escolopes, né, tem um sentido mais de algo físico mesmo. Ele usa a expressão carne. Outros sugerem que foi a oposição que Paulo sofria. Ele sofreu muita oposição. Né? Vamos lembrar que Paulo tinha sido perseguidor da igreja e agora ele perseguido. Então alguns sugerem que seria a oposição, a perseguição, tentações carnais, no aspecto pessoal. Pode ser possível isto, porque ao escrever em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz que algumas pessoas diziam de Paulo: a sua presença é fraca. Ou seja, talvez não era um príncipe encantado, né? Ou seja, os seus escritos eram muito fortes, mas ele talvez fosse uma pessoa assim, sem muita aparência, sem muito atrativo. 2 Coríntios 10 é sugerido para se referir a isso. Outras vezes, alguém sugere uma doença, por exemplo, epilepsia, alguma coisa assim, que é repulsiva. Olha como ele escreve em Gálatas 4,14: não me rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Outros sugerem enxaquecas severas, febre, malária virulenta comum, daquela região onde Paulo fazia as suas viagens. O que é que eu acho que era? Qual é a minha percepção a partir, e eu vou explicar por que penso que é isto, a partir dos textos bíblicos, não é? Eu penso que o que Paulo tinha era uma enfermidade nos seus olhos, e ele pediu para Deus curá-lo por 3 vezes. Observem que após o momento de glória no caminho de Damasco, quando ele viu o Senhor, ele viu uma grande luz, né? Ele ficou cego, né? Ele ficou cego. Atos capítulo 9. E depois o Senhor mandou lá Ananias, que curou as vistas de Paulo, mas é possível que os seus olhos não tenham se recuperado plenamente nunca mais. Por quê? Gálatas 4:13-15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é bem interessante você ter estas referências. Gálatas 4:13-15, ele diz: vós sabeis que por causa de uma enfermidade na carne, vos anunciei o Evangelho a primeira vez, e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e mos teríeis dado. Eu dou testemunho que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos de vocês e me dado. Vejam que Paulo só começou a pregar depois que foi curado por Ananias. Portanto, isso aqui não pode se referir ao período ainda em que ele estava cego, não é? Completamente cego. Então é possível, e eu creio que esta enfermidade nos olhos era exatamente o espinho na carne de Paulo. No final da carta aos Gálatas, olha o que Paulo escreve: vede
com que grandes letras vos escrevo da minha própria mão. Vocês sabem que Paulo usou durante muito tempo muitos outros que escreviam as suas cartas, né? Silvano, por exemplo, é um destes. Mas aqui ele diz, eu vos escrevo. Mas ele precisava escrever com grandes letras. Não porque fosse cego, mas provavelmente porque tinha uma consequência daquele seu encontro ali na estrada de Damasco. Paulo sofria, estou convencido, de uma enfermidade nos olhos, repulsiva, que lhe abatia, causava dores de cabeça, dificultava a escrita e sobre a qual Paulo orava frequentemente. Ele diz aqui, por 3 vezes, mas a palavra 3 vezes, ela é simbólica. Ela pode se referir a repetidamente pedindo ao Senhor a cura. Ele que curou muitas pessoas, não experimentou a própria cura e a libertação do seu espinho na carne. O que a gente aprende deste espinho na carne de Paulo? A primeira é que revelações grandiosas e aflições podem coexistir no mesmo santo. Quando eu falo santo, eu estou usando a expressão no sentido neotestamentário. Santo é aquele que é separado para o louvor do Senhor. Por isso todos nós somos santos, neste sentido, separados para o louvor do Senhor. Agora observem, meus amados irmãos, e ele vai dizendo, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E aí ele diz, mas foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E aí ele vai relatando fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, tudo isso somado a esta fraqueza. Que contraste tremendo. Um homem que subiu até o 3º céu, que ouviu palavras inefáveis, que teve revelações grandiosas, mas um homem também que sofria com lutas e dificuldades. Era um homem que pode mencionar o momento quando ele sobe ao monte, ao encontro do Senhor, mas é um homem também que experimenta até mesmo o vale da sombra da morte. Meus amados irmãos, às vezes depois da glória chega a dor. E é interessante que a experiência deste, vou dizer, grande homem, né? Eu não gosto muito de usar a expressão grande homem de Deus, ou grande servo de Deus, né? Porque eu lembro de uma certa ocasião em que um pregador foi pregar numa igreja e alguém foi encaminhado para apresentar este pregador e a pessoa disse, vai pregar agora o grande servo de Deus, fulano de tal, né? E ele foi ali para pregar e ele disse, olha, eu agradeço esta apresentação, mas eu quero dizer que eu não sou grande servo de Deus, porque se eu sou servo, eu não sou grande. Se eu fosse grande, não seria servo. Expressão muito profunda. O apóstolo Paulo, alguém que a gente pode dizer, experimentou coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo experimentou o vale, experimentou lutas, experimentou espinho na carne e mais, experimentou um não como resposta da sua oração.
orações, aliás, não só uma oração. Eu estava, uma certa ocasião, dirigindo um estudo bíblico num lar, né, num pequeno grupo que nós tínhamos aqui em nossa igreja. Eu não vou dizer a região, né, mas foi muito interessante porque a gente estava falando sobre essa questão de respostas às orações. E a certa altura, a anfitriã, né, que era uma senhora, uma jovem senhora, disse algo que me chocou muito. Ela disse: eu nunca ouvi o não de Deus. Deus sempre diz sim às minhas orações. Sempre, todas as vezes que eu pedi alguma coisa, Deus disse sim. E eu disse: muito bem, parabéns. Porque Paulo ouviu não, Moisés ouviu não, grandes servos de Deus, né? Olha o grande servo, servos de Deus ouviram não. Eu já ouvi alguns nãos da parte de Deus. Isto é que me chama a atenção nesse texto. Revelações grandiosas, experiências maravilhosas e aflições podem coexistir no mesmo santo. Por isso que Pedro diz: não se espantem com as provações que vêm sobre vós, porque elas vêm sobre todos os irmãos. Esta é a experiência, muitas vezes, da nossa vida com Deus. Segunda verdade: aflições são oportunidades para propósitos abençoadores. Ele diz assim, olha, verso 7: para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, é que foi-me dado um espinho na carne. Foi por isso. Quando orou, ele ouviu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês veem aqui o propósito de Deus? Vejam, que coisa maravilhosa. Primeiro, para que Paulo não se exaltasse demais. Não é? Eram propósitos abençoadores do espinho na carne que ele vivia. E o segundo, para que ele pudesse receber força divina. Dois propósitos abençoadores, talvez para um espinho na carne que você esteja experimentando na sua vida, você que me assiste talvez pela internet. Pode ser que tenha esses dois propósitos abençoadores, para que o seu coração não se exalte e para que você receba força divina, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pôde aprender a lidar com fraquezas, enfermidades, injúrias, afrontas, necessidades impostas pelas circunstâncias, perseguições e até o medo. Até o medo. Ou seja, foi uma bênção na sua vida esta experiência. Terceira verdade que eu aprendo com esse texto é que as aflições podem prostrar ou pôr de joelhos. Duas possibilidades. Olha a tradução da Bíblia, a mensagem desse texto. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, é que eu recebi o presente, de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Amém? Olha que bênção. A experiência de Paulo. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. Vou repetir. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi apenas me pôr de joelhos,
sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. O espinho na carne, a enfermidade na carne, nos olhos, era um mensageiro de Deus ou era um mensageiro do adversário? É muito interessante porque Paulo diz que ele era um mensageiro de Satanás. Vocês sabem que a palavra mensageiro traduz o grego angelos, ou angelos, significa anjo. Mas é muito interessante porque, apesar de Paulo identificar isso como um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, como ele diz, a sua percepção de tudo aquilo é que de alguma forma foi proveitoso para a sua vida. Assim eu concluo que o espinho na carne, ele se torna um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, quando nós permitimos, quando nós deixamos que Deus use aquele espinho para nos pôr de joelhos, nos fortalecer, nos ensinar a lidar com outros espinhos da carne, fraquezas, enfermidades, injúrias, afrontas, necessidades impostas pelas circunstâncias, medo, perseguição. Mas o espinho na carne se torna um anjo de Satanás, um mensageiro adversário da obra de Deus, quando deixamos que ele nos prostre, nos derrube. Salmo 37, versículo 23 diz: os passos do homem são confirmados pelo Senhor, que deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A aflição pode nos prostrar, ou ela pode nos pôr de joelhos. Você decide. Quarto e último lugar, o que eu aprendo com esse texto é que os mais fortes não estão de pé, não estão nos palanques, não estão nas plataformas, não estão nos altos lugares, eles estão de joelhos. Isso é que eu aprendo. Os mais fortes estão de joelhos. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Interessante, Paulo aqui não diz: eu vou me gloriar no meu currículo, naquilo que eu tenho, nas minhas funções que eu exerço, nos grandes milagres que Deus realizou ou que eu realizei. Não! Disse: me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Agora a gente consegue entender por que ele diz: eu sinto prazer. É porque através das aflições ele se colocou de joelhos, e colocado de joelhos, ele se tornou forte. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Oh, bênção. Concluindo, o filme Protetor 2, eu já mencionei aqui diversas vezes. Um homem justiceiro encontra um pai que sequestrou a própria filha da sua mãe americana, e ele está fugindo para a Turquia, e o justiceiro encontra este homem no trem indo para Istambul. E depois de derrotar os capangas deste homem e revelar qual era o seu propósito naquela viagem, era levar de volta a menina, o justiceiro diz isso para o homem: há dois tipos de dor neste mundo: a dor que machuca e a dor que modifica. Hoje você tem a escolha. A gente não fica sabendo o que o homem escolheu, a gente sabe que o justiceiro leva de volta a criança para sua mãe e a entrega. Qual é a sua escolha hoje com a sua dor? Vai permitir que ela
apenas o machuque ou vai permitir que ela o modifique, o ensine? Um velho pastor, já falecido, muito querido de todos nós, da maioria daqui, pastor Heber Vasconcelos, ele costumava dizer esta frase muito expressiva: nós estaremos de pé diante de Deus quando estivermos, ou de pé diante do mundo, quando nos colocarmos de joelhos diante do Pai. É só assim que a gente está de pé diante do mundo, é quando nos colocamos de joelhos diante de Deus. Samuel Rutherford, um dos grandes pastores e reverendos do século XVII, presbiteriano, tem livros preciosíssimos sobre teologia. Ele diz: tenho constatado como verdadeiro que a maior tentação fora do inferno é viver sem tentações. Se a água para de se mover, apodrece. A fé se aperfeiçoa com o ar fresco, com o vento cortante do inverno batendo no rosto. Quem já viveu em países com baixas temperaturas no inverno vai entender bem o que ele quer dizer: vento cortante do inverno batendo no rosto, tornando quase impossível a gente botar a mão na orelha, porque dói, ou a testa, porque dói. Esse vento cortante batendo no rosto. A graça definha sem a adversidade. Olha que coisa linda que Samuel Rutherford escreveu. O diabo nada mais é do que o instrutor de esgrima que Deus usa para nos ensinar a manusear as nossas armas. Oh, glória! Esta é uma verdade profunda, falou profundamente no meu coração esta expressão, Samuel Rutherford. O diabo é só isso, é só o instrutor de esgrima, que nos provoca, mas sem ele querer, está nos fortalecendo, porque nos ensinando a usar as verdadeiras armas que devemos usar, as armas espirituais. Meus amados irmãos, que a gente se glorie nos espinhos na carne, sabendo aprender com eles as profundas lições que Deus tem para nós.